Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra e nós vamos começar nossa aula número 5 de Geografia, continuando com as comunidades tradicionais do Brasil. Já vimos indígenas, sertanejos, quilombolas, caiçaras, povos ribeirinhas. Nessa aula nós veremos povos da floresta e mistura de culturas. O que seriam os povos da floresta? Abra seu material na página 202 de Geografia. Os povos da floresta, eles vivem na região amazônica e apresentam uma grande diversidade cultural. Os indígenas que nós já estudamos anteriormente, eles podem ser enquadrados entre os povos da floresta, mas essa classificação é mais geral. Os povos da floresta são aqueles que vivem do extrativismo vegetal, como a extração do látex da seringueira e a coleta de castanhas diversas. Também coletam outros produtos naturais, como óleos vegetais, cipós, frutas, gomas e resinas. Praticam a caça e a pesca não predatória, como complementação alimentar. Como a gente vê nessa imagem, o seringueiro ele faz pequenos sulcos no tronco da árvore para que o látex ocorra e seja coletado. Então, essa é uma atividade que os povos da floresta fazem. Lemos ali que os povos da floresta são aqueles que vivem do extrativismo vegetal. O que seria o extrativismo vegetal? É a atividade que se refere à retirada de um produto da natureza que não foi cultivado pelo homem, né? Então, eles retiram produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem. Isso é o extrativismo vegetal, que é praticado pelos povos da floresta. A primeira atividade que você vai ter para casa, lição de casa de hoje, está na página 222 e é lá na parte Aprender Brincando. Você vai lá no seu material de apoio, na página 25, você vai encontrar 4 fichas, né, com algumas linhas, vai destacar para utilizar nessa atividade. Como eu sempre falo, chama lá o pessoal da sua casa, pega alguém para fazer esse jogo com você, ok? É o jogo A Que Comunidade Tradicional Eu Pertenço? O que acontece? Nesse jogo, cada um de vocês, você e a outra pessoa que vai participar, vai escolher uma das comunidades tradicionais que nós já estudamos, né? Já estudamos várias comunidades tradicionais do Brasil, quilombolas, sertanejo, indígenas, caiçaras, povos ribeirinhos e os povos da floresta. Você vai escolher uma dessas comunidades que estudamos até aqui, ou alguma outra coisa que exista perto do local onde você mora. Será que você sabe que comunidade tradicional tem perto do local onde você mora? Aí você vai selecionar 4 características dessa comunidade que você escolheu e vai escrever essas 4 características nas fichas. Aí, o professor, que aí na sua casa é você, vai organizar a turma em 2 grupos. Então, vamos fazer 2 grupos. Mamãe, papai, você e seu irmão. Você é o professor, você que vai organizar aí na sua casa, certo? E vai definir a ordem de participação no jogo. Ao ser chamado, a pessoa que está participando deverá ler uma a uma das 4 características para a outra pessoa da outra equipe. E essa vai tentar descobrir qual comunidade escolheu. Então, você pode colocar lá, vamos lembrar dos caiçaras lá, que foram os últimos que nós estudamos. Você pode colocar assim, uma característica, dança do fandango, uso da jangada, comunidade lá no litoral do Sudeste, e artesanato com produtos, com materiais coletados da natureza. Então, você pôs 4 características e o outro vai ter que descobrir qual é essa comunidade tradicional do Brasil que você escolheu, que tem a dança, que tem o artesanato feito com materiais e tudo isso vai ser bem legal. E isso vai cada vez mais guardando na sua cabecinha sobre as comunidades que são tão importantes para a nossa diversidade cultural do nosso Brasilzão, ok? Então essa é a atividade de casa de hoje.
Continuando, na página 203, a gente vai falar sobre a mistura de culturas. Observando o modo de vida das comunidades tradicionais que nós vimos ao longo desse capítulo, a gente pode perceber diferenças muito grandes se nós compararmos o modo de vida delas ao modo de vida das comunidades urbanas, que somos nós que vivemos na cidade. Então tem muita diferença. Como a gente falou na aula passada, alguns usam canoa para se locomover, nós usamos a rua para se locomover, né? A locomoção deles é feita pelos rios, a nossa locomoção é feita pela rua. Algumas comunidades têm como base da sua alimentação a pesca feita por eles mesmos, diferente da nossa base de alimentação, da nossa alimentação da comunidade urbana. Então, são muitas diferenças que ocorrem. Nas cidades, por exemplo, há muitas ruas asfaltadas, calçadas, automóveis, edifícios, hospitais, escolas e muitos estabelecimentos comerciais, diferente de todos esses lugares dessas comunidades que estudamos, onde não há shopping, onde não há rua asfaltada, onde não há grandes edificações construídas. São comunidades voltadas mais para a natureza. No entanto, isso não significa que esse modo ou aquele modo seja melhor, né? Pois os lugares complementam uns aos outros com as suas particularidades. Assim como nós vamos para a localidade deles, fazer o turismo, andar de jangada, eles também vêm passear na nossa comunidade, conhecer o nosso modo de vida. Então, nenhum é melhor que o outro. Os dois se complementam. Os grupos humanos conseguem, por meio da produção de cultura, transformar seus espaços de vivência de modo que as suas necessidades sejam supridas. Então, cada um vai transformando o espaço onde mora de acordo com o que quer para a sua vida. Para terminar, a gente vai fazer essa atividade mão na massa na página 203 e 204. Pega o seu penal, o seu lápis e vamos responder juntos, mão na massa. Com base em tudo isso que nós estudamos, vamos para a primeira pergunta. O que são os povos ribeirinhos e onde se encontram as maiores comunidades ribeirinhas do Brasil? Então, os ribeirinhas são povos que vivem às margens dos rios brasileiros, ok? Vivem às margens dos rios brasileiros. Escreve aí, galerinha, o que são os povos ribeirinhos e onde se encontram as maiores comunidades ribeirinhas do Brasil? Na região amazônica. Vivem às margens dos rios brasileiros, na região amazônica. Ok? Então, já sabemos que a maior comunidade está na região amazônica e eles vivem às margens dos rios brasileiros. Número 2. Qual é o meio de transporte das comunidades ribeirinhas? Se você não conseguiu completar a sua resposta número 1, pode pausar o vídeo para terminar, para seguir em frente para número 2. Vamos para número 2. Qual é o meio de transporte das comunidades ribeirinhas? Lembram que é um meio de transporte que eles mesmos produzem artesanalmente? Os ribeirinhos utilizam-se de barcos para se locomoverem. Barcos e canoas. Então, esses são os meios de transporte das comunidades ribeirinhas. Número 3. Como são as habitações dos povos ribeirinhos? Os ribeirinhos possuem 2 tipos de habitações tradicionais, que são as palafitas e as casas flutuantes, ok? Então, as habitações dos povos ribeirinhos são as palafitas
e as casas flutuantes. Beleza, pessoal? Já sabemos que eles usam barcos e canoas, que as palafitas e as casas flutuantes são as suas habitações tradicionais. Vamos agora para o número 4. Pergunta número 4. A pergunta número 4 diz assim, lá na página 203 ainda. Como é o modo de vida das comunidades quilombolas? Lembram que a gente estudou algumas aulas atrás as comunidades quilombolas? Eles preservam o modo de vida tradicional, que prioriza uma relação com os elementos naturais, de forma controlada e não predatória. Então, vamos resumir essa resposta. Como é o modo de vida das comunidades quilombolas? Prioriza, então, o modo de vida das comunidades quilombolas prioriza uma relação com os elementos naturais. Uma relação com os elementos naturais, ok? Então, aqui é o modo de vida dos quilombolas. Se precisar, pausa o vídeo para você terminar a sua resposta e continua na sequência. Número 5. Cite alguns alimentos utilizados na culinária das comunidades sertanejas e quilombolas. Número 4. Número 5. Cite alguns alimentos utilizados na culinária das comunidades sertanejas e quilombolas. Então, vamos lembrar. A comunidade sertaneja, a gente percebe que usa muito o quê? A macaxeira, o milho, feijão de corda e carne de sol. Então, vamos colocar lá. A sertaneja utiliza macaxeira, milho e carne de sol. Entre outros, né, gente? Macaxeira, milho e carne de sol. E a outra comunidade que está perguntando são os caiçaras. Lembram dos caiçaras? Se a gente lembrar onde eles vivem, que é perto do litoral, a gente já lembra o que eles usam na culinária deles, que são os frutos do mar, né? Como camarões, peixes, mariscos. Então, os caiçaras, a culinária deles é a base de frutos do mar. Ok? Entendido, então? E a número 6, nossa última pergunta. Que atividades os povos da floresta praticam? Então, eu vou apagar aqui. Vamos para a nossa última pergunta, número 6. Que é sobre a última comunidade que a gente estudou. Que atividades os povos caiçara praticam? Os povos da floresta, desculpa. Que atividade os povos da floresta praticam? Os povos das florestas praticam atividades de extrativismo vegetal. Lembra que a gente leu lá o que era o extrativismo vegetal? Que são atividades que se referem à retirada de produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem. Então, praticam atividades de extrativismo vegetal. Mais alguma coisa, pessoal? Eles usam, né? Daí as sementes naturais, eles retiram óleos, eles usam cipós, frutas, resinas e a caça e a pesca. Eu acho que agora está tudo entendido sobre as comunidades tradicionais do Brasil, ok? Façam o joguinho com a família de vocês, vocês vão dar uma revisada
dessa maneira, com esse jogo de todas as comunidades, de suas características principais e já sabem tudo sobre a diversidade cultural do Brasil. Valeu, galerinha! Até a próxima!